Olá, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje e, como sempre fazemos, vamos ler uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E ele diz assim para a gente: você entra na faixa do desequilíbrio quando requer cuidados além do necessário, procura fugir da sociedade para não se contaminar, preocupa-se desnecessariamente com a própria saúde, despreza o valor do trabalho honesto e produtivo, deseja gozar a vida sem beneficiar a ninguém, reclama receber despreocupando-se de dar. Pare, reflita um pouco, só o amor pode equilibrar a sua vida. Então esse é o nosso recado da tarde de hoje, né? E a gente vê o quanto é importante nós estarmos equilibrados, com pensamento positivo, vibrando boas energias, bons pensamentos. Tudo isso nos ajuda a nos equilibrarmos e a sabermos distinguir o certo do errado, o que é excesso, o que não é, né? E aí as nossas preocupações se estabilizam e a gente para de se preocupar com coisas que não têm necessidade, que são excessos na vida da gente, que só nos consomem. Então hoje nós estamos aqui reunidos, graças a Deus, quisemos estar aqui hoje e estamos aqui, escolha nossa, né, para darmos a continuidade no nosso aprendizado. Então hoje estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos veio trazer e nós ainda precisamos relembrar para gravarmos definitivamente e começarmos a praticar de uma maneira muito espontânea. Então agradecemos ao nosso Pai Maior, agradecemos a Jesus, a espiritualidade que comanda, que toma conta da nossa casa, a todos os mentores que trabalham conosco, estão sempre junto de nós, nos auxiliando. Gratidão a todos por todo esse carinho que recebemos desde o momento que entramos lá na frente no portão. Mestre amado, que possamos ter uma tarde iluminada, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos com o objetivo de aprender, de progredir, de trabalhar no bem, de doar o amor. E que possamos receber as bênçãos divinas do plano espiritual sobre cada um de nós. E hoje especialmente pedimos pela nossa irmã Denise, que vem com todo carinho nos trazer os esclarecimentos da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. É sempre uma alegria retornar aqui. Recebo muito incentivo. Nem sei se mereço, mas agradeço. Hoje nós vamos falar de um tema de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós começarmos o tema, é sempre bom a gente lembrar do aniversário do Livro dos Espíritos, né? Esse nosso 18 de abril, comemoramos 167 anos da publicação do Livro dos Espíritos, da primeira publicação. A primeira publicação que contava de 501 questões. E em 1860, Allan Kardec coloca no formato atual, 1019 questões. Então, nós sempre que pudermos falar dessa obra, que é a coluna vertebral do Espiritismo, é sempre muito bom mencionarmos, porque no Livro dos Espíritos contém toda a doutrina dos espíritos.
Nós sabemos que o nosso livro está dividido em 4 partes. A primeira parte derivará a Gênese, a segunda, que o tema de hoje é dedicado, dará o livro dos médiuns, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a última parte, o céu e o inferno. Então, nessa obra está contida toda a doutrina dos espíritos. É fato e verdade que nós somos assessorados por toda obra subsidiária, por toda obra que complementa e suplementa as obras básicas. Não podemos deixar de lembrar as obras de André Luiz, não podemos deixar de lembrar as obras da veneranda Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que trabalharam em prol desse roteiro saudável e seguro de viver. É lógico que quando a gente fala do nosso roteiro saudável e seguro de viver, é porque nós escolhemos esse roteiro. Os outros roteiros que existem no mundo estão também sendo adequados às pessoas que deles necessitam. Não estamos aqui desmerecendo a crença de ninguém. Acreditamos que cada um está onde precisa estar, com a doutrina que precisa estar. Nós estamos nessa porque escolhemos e agradecemos. Então, nosso estudo é a encarnação em diferentes mundos. Está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O capítulo é o 4º capítulo, que conta da pluralidade das existências. Então, nesse capítulo 4º, da 2ª parte do Livro dos Espíritos, aqui a casa já deve ter estudado da reencarnação, já deve ter estudado a justiça da reencarnação, e hoje nós vamos estudar a encarnação nos diferentes mundos. Então, para lembrar da reencarnação, só um pouquinho, rapidamente, nós entendemos hoje a reencarnação como a bênção que Deus nos dá. Nós entendemos que a reencarnação é a explicação de tantas questões que nós hoje achamos injustas, indevidas, mas que a reencarnação explica. A reencarnação é uma bênção. Nesse capítulo 4 também fala da justiça da reencarnação. Então, muitas mazelas, muitas infelicidades, muitas dores e flagelos, muitas das vezes nós julgamos injusto. Mas a nossa percepção de justiça está feita através da injustiça que nós observamos. Nosso conceito de justiça só é entendido porque nós vemos algo que consideramos injusto. Mas o fato de considerarmos algo injusto também é uma visão obtusa. Nós hoje encontramos aquela pessoa padecendo de misérias, de enfermidades, e nós falamos que injusto. Mas nós não sabemos a justiça, a necessidade daquela aflição. Então, que a nossa percepção se dilate, que o nosso ponto de vista se expanda. E nós vamos hoje estudar a encarnação em diferentes mundos. A gente precisa lembrar que a nossa casa Terra, esse planeta Terra, que pertence a um sistema, é um dos
é um pontinho, é um cisco, se comparado às imensidades de planetas que há no sistema solar. Então, esse é um sistema de muitos e muitos outros sistemas no cosmos. E o nosso planeta é um cisquinho dentro deste sistema. Recentemente, um observatório americano fez uma foto, e vocês devem ter observado ou visto aí na internet. Esse observatório fez uma foto, e essa foto vinha de um anel de Saturno e direcionado à Terra. A Terra não era nem perceptível. Então, é que a gente também precisa pensar sobre essa questão quando a gente fala encarnação em diferentes mundos. Nós estamos num mundinho muito pequenininho, dentro dessa imensidade cosmos. E nós, nesse mundinho, nós, pessoa, carne, matéria, somos ainda menores. E há que se avaliar a nossa posição nesta casa planetária. Muitos de nós já ouvimos tantos relatos de pessoas falando: você sabe com quem você está falando? Então, é disso que a gente precisa pensar. A nossa casa planetária é um cisco. E nós? Um cisco quase imperceptível. Então, que a nossa visão se expanda em todos os temas do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do céu e inferno, da Gênese, porque nada é tão básico e superficial, nada. Todos os temas que estão dispostos para nós, para o estudo, é para que a gente expanda a consciência, para que a gente se veja como realmente somos, mas que entendamos que mesmo pequenos, temos valor. E é bom que a gente se lembre disso, que Deus não se preocupa conosco, Deus se ocupa de cada um de nós. Temos valor, mas não precisamos nos sentir maiores que ninguém. Então, os espíritos não estão indefinidamente presos a um mundo. O que esse título quer dizer? Nós nos vemos agora encarnados aqui no planeta Terra, mas nós não estamos indefinidamente presos a esse planeta. E aí vem assim: a encarnação nos diferentes mundos obedece a um critério de progresso moral, quando em determinado planeta os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse planeta comporta, eles o deixam para encarnar em outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos. Então, a gente ouve o que está escrito aqui e a gente começa a refletir sobre a transição planetária. Nós estamos aqui ouvindo, desde que chegamos na doutrina, falar desse momento, dessa fase da transição planetária. A Terra vai sair dessa vibração de dor e sofrimento, de aflição pungente, para uma outra vibração, uma vibração de alívio, uma vibração de recuperação de força, uma vibração mais positiva, que será o mundo de regeneração. A gente vem ouvindo isso desde que a gente conhece a doutrina, né? Mas, para que a gente entenda
que para habitar esse planeta que está saindo dessa vibração para uma outra, a gente precisa lembrar que nós precisamos acompanhar de acordo com essa mesma vibração. Se nós não observarmos a nossa vibração, a nossa sintonia, o nosso trabalho, para conseguir um passaporte para essa morada que está mudando de vibração, se a gente não se adequar, a gente vai precisar dar adeus a essa casa material que é a Terra. Então, todo o nosso trabalho, tudo que a gente está fazendo através da doutrina dos espíritos, todo esse esclarecimento que nós estamos buscando, e esse esclarecimento é para educar as nossas emoções, para fazer com que nós possamos vibrar de acordo com essa nova sintonia que é pedida para a regeneração. Tudo isso que a gente está fazendo. Tudo isso que a gente está fazendo é para que a gente consiga continuar caminhando com a Terra. A Terra evoluindo vibratoriamente e nós evoluindo vibratoriamente. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa se instruir, trazer informações para dentro, para que essas informações modifiquem as nossas emoções, para que a gente possa vibrar mais equilibradamente, para acompanhar a Terra. Então, quando a gente lê aqui que nós, espíritos, se estivermos fazendo o trabalho necessário para acompanhar a vibração que muda na matéria, no planeta Terra, se nós estivermos fazendo isso, nós vamos seguindo com o planeta. Mas se nossa vibração não muda, nós vamos ser expurgados a uma morada que vibre igualmente a nós. Por isso é tão importante o trabalho de autoconhecimento. Por isso é tão importante que a gente observe quem realmente somos e o que queremos para nós. Nós queremos ascender, nós queremos progredir, nós queremos melhorar, nós queremos a nossa autocura para poder conseguir caminhar, passo a passo, o progresso e a chegar à destinação que Deus nos prometeu. Por isso é importante. Por isso é importante que a gente entenda e nomeie os nossos sentimentos. Que a gente observe quando estamos tristes por muito tempo, a nossa vibração vai lá embaixo. Por isso que é importante que a gente observe quando nós estamos eufóricos sobremaneira, a excitação, a gente precisa equilibrar. Por isso que é importante que a gente observe, nossa, o ciúme, a inveja, o orgulho, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? A gente precisa nomear o que está sentindo e reequilibrar. A gente precisa se manter numa vibração mais equilibrada para acompanhar a transição planetária. Senão, nós seremos convidados a habitar um planeta que vibre igualmente a nós estamos vibrando. E a doutrina que mais nos pede é que a gente exercite a nossa auto-observação através dos relacionamentos. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu venho dar algum estudo. A doutrina fala para todos nós o tempo todo que nós vamos nos observar em nossas relações. Como é que eu estou nas nossas relações?
Então, é um trabalho de autoconhecimento, autoburilamento, porque nós queremos ascender, nós queremos progredir. E aí continua assim: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham, portanto, presos a ele indefinidamente. Cada mundo é para eles o que uma escola representa para a criança, que muda de classe à medida que progride nos seus estudos. Os espíritos elevados são destinados a reencarnar em planetas bem mais dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos apresenta inúmeros graus dispostos para a ascensão progressiva dos espíritos, os que devem transpor cada um por vez. Então, quando a gente lê isso, a gente precisa lembrar que a casa do Pai tem muitas moradas, que nós não nos esqueçamos disso. E a gente encontra, se a gente for avaliar tudo que foi disposto para nós, tudo que está disposto para nós, essa Via Láctea, esse sistema e tantos outros sistemas, não faria sentido se tudo isso fosse feito, construído, só para nosso deleite de observação. Então, na casa do Pai tem muitas moradas, espíritos que já conseguiram caminhar, que já conseguiram se esclarecer, que foram criados antes de nós, que fizeram escolhas mais assertivas. E a gente precisa lembrar que Jesus menciona Emmanuel no livro O Consolador, que Jesus fez suas escolhas assertivamente. Ele fez uma caminhada célere, ímpar, reta. Não foi essa caminhada que nós ainda estamos escolhendo nos deslizes, nas ilusões, nas perdas de tempo. Jesus escolheu, fez as escolhas certas e ascendeu rapidamente, assim diz Emmanuel no livro O Consolador. Então, há muitas moradas mais desenvolvidas, mais evoluídas que a nossa morada Terra. E nós vamos, sim, habitar em outras moradas, se fizermos aqui, nessa morada, também escolhas assertivas, escolhas que não nos deixam perder tempo, escolhas que nos acorrentam à dor. Se nós deixarmos essas ilusões para trás, nós vamos conseguir fazer uma caminhada mais célere. E aqui, falando a respeito das inumeráveis moradas existentes no universo infinito, Jesus afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então, quando Jesus termina dizendo que vai preparar o lugar, é fato que o lugar está preparado. Mas, para que nós possamos habitar esse lugar, nós temos que nos preparar. A preparação é nossa, o lugar já existe, a casa já existe, a vibração mais positiva já existe, mais saudável, mais feliz já existe. Então, está tudo preparado. Que possamos nós nos preparar para a nossa transformação. E aqui, quando a gente fala de mundos, de moradas, a gente precisa lembrar que cada mundo é habitado por espíritos de uma determinada ordem e classe. Então, fala assim: segundo a doutrina espírita, os planetas podem dividir-se em 5 categorias principais. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e prova,
em que o mal ainda predomina, que é o nosso mundo ainda, né? Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificadores, onde o bem reina sem mistura. Então, mundos primitivos são os mundos das primeiras encarnações. São os mundos que nós já vivemos, já habitamos. Podemos ter vindo acompanhando a Terra desde seu início? Sim, podemos, porque a Terra foi um mundo primitivo e ascendeu. Podemos ter feito as nossas primeiras encarnações em outro mundo primitivo? Sim, podemos ter feito as nossas primeiras encarnações em uma outra morada. Não sabemos, não recordamos. E há uma questão que diz que quando nós passarmos para outra dimensão da vida, muita coisa nos será restaurada à memória. Porém, as primeiras encarnações que não são necessárias para a nossa lembrança, talvez não venham à tona, porque são as primeiras experiências de nós espíritos. Então, o mundo de expiação e prova, onde o mal ainda predomina. Nós entendemos que nossa vida hoje, nessa vibração, que nós estamos nessa vibração, e essa vibração que reina no planeta de expiação e prova, é uma vibração de medo. É uma vibração que o medo nos acanha, o medo nos encolhe, e aí o mal prospera. E se a gente for falar a razão desse medo, se a gente for falar a razão deste medo, é a falta de nós nos conscientizarmos que somos espíritos imortais, que somos espíritos que não vamos morrer, somos espíritos fadados à felicidade, somos espíritos que somos cuidados por Deus, mas nós nos esquecemos. A nossa consciência tão acanhada, muitas das vezes nos faz pensar que a vida começou aqui e vai acabar aqui. Que tudo o que importa são as questões materiais. É o meu, é o meu, é o meu. Essa vibração de medo é o que faz manter ainda o planeta nessa condição tão desoladora. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar que o que quer que aconteça, se nós estivermos fazendo o que tivermos que fazer, se estivermos usando bem o nosso livre-arbítrio, o que quer que aconteça está de acordo com o que Deus quer. Nós precisamos confiar. Nós precisamos de ter coragem de sair de onde estamos e fazer o bem possível que já podemos fazer. Essa vibração precisa mudar, e ela muda a partir de mim. Primeiro muda em mim para mudar o entorno. E nós precisamos avaliar isso. Não estamos sós, não somos órfãos. Estamos fazendo o que podemos fazer de melhor? Então, entregamos tudo mais no colo de Jesus. E sigamos. Quando a gente lembra da parábola do semeador, que Jesus fala, e saiu a semear. A gente precisa sair do nosso local, do nosso ponto, do nosso... sabe aquele canto que a gente fala que é o canto do conforto, mas que na verdade é o canto do comodismo?
para mudar essa vibração. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, isso é o que nos espera no mundo de regeneração. Se nós conseguirmos equilibrar as nossas vibrações, as nossas frequências para acompanhar a mudança vibratória do planeta, então será isso que nós vamos conseguir experimentar. Vamos conseguir pegar aquele fôlego para continuar a caminhada de ascensão, de progresso, rumo à felicidade que nós estamos destinados. Ah, vai haver dor? Sim, vai haver dor ainda, porque muitos espíritos ainda terão o que expiar. Mas nós teremos um pouco mais de calma, nós teremos um pouco mais de tranquilidade. Nós estaremos refazendo as nossas energias para continuar a caminhada que ainda é longa. E Deus nos deu esse momento de regeneração para recobrar as energias. Que bênção! Que bênção! Depois, os mundos felizes onde não há o mal. Imaginemos nós vivendo num mundo feliz, experimentando só o bem, a beleza, o equilíbrio, a harmonia. Imaginemos nós vivendo numa morada assim. É difícil ainda de vislumbrar, né? Mas sim. E os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificadores. A morada de Jesus, né? Que é que determina a encarnação de um espírito nesse ou naquele planeta? A encarnação nos diferentes mundos obedece a um critério de progresso moral. Quando em determinado planeta os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse planeta comporta, eles o deixam para encarnar em um outro mais adiantado, onde poderão adquirir novos conhecimentos. Então, mais uma vez, nós estaremos vivendo de acordo com a nossa vibração, no local que se afiniza com a nossa vibração e com o nosso adiantamento moral. Nossas escolhas vão ditar onde nós vamos morar. Então, nós entendemos em todo esse processo que nós estamos conversando, que tudo isso tem a ver com as nossas escolhas. Escolher como vamos caminhar, escolher para onde vamos caminhar, com quem caminhar. E quando a gente fala com quem caminhar, é valioso demais que a gente entenda que sozinho é bem mais difícil. Que se a gente se irmanar, se a gente pegar a mão de alguém, se a gente for junto, a gente vai mais depressa e vai mais facilmente. Então, Allan Kardec diz, na Gênese, no capítulo 11, no item 28, ele fala assim: quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mundo mais adiantado, onde adquirirão novos conhecimentos. Então, quando a gente fala sobre conhecimento em mundos mais adiantados, a gente lembra também que a nossa morada material, a Terra, ela é uma cópia bem pálida do que é o mundo espiritual, né? A gente já ouviu pelas obras de André Luiz
que em nosso lar havia aquela tela de plasma, onde eram refletidas ali as lembranças, as memórias. Quando foi escrito o livro Nosso Lar, nós aqui na matéria não tínhamos ainda, e hoje temos. Então, parte de lá, parte do mundo espiritual, as conquistas que conseguimos tocar aqui. E todo esse conhecimento que já existe no mundo espiritual, nós vamos acessar quando também estivermos migrando para mundos materiais mais evoluídos. Não precisaremos estar desembaraçados do corpo material para acessarmos os conhecimentos e as informações. Em mundos, em moradas mais evoluídas, teremos esses conhecimentos e informações. É lógico que, desembaraçado do corpo físico, no mundo espiritual, teremos um acesso mais lúcido, mais claro, porque todos os órgãos do sentido estão embaçados pelo corpo físico. Não nos é possível ver de forma ampla e totalitária tudo que temos para ver, tudo que podemos ver, porque só enxergamos por aqui quando estamos encarnados. Mas quando desencarnamos, enxergamos pelo todo, que é o perispírito. Então, desembaraçado do corpo físico, vamos ver, entender, escutar, sentir de uma forma muito maior. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, para lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, quando a gente lê essa questão 178 do Livro dos Espíritos, então, espíritos conscientes da necessidade da beneficência, espíritos conscientes da necessidade da caridade, espíritos que escolhem evoluir de forma mais célere, aceitam missões duras, sofridas, para se adiantarem, ajudando, beneficiando a outros. Então, muitas das vezes, é legal também que a gente recorde que a beneficência é possível para nós aqui e agora. Não é que seja uma moeda de troca, eu vou auxiliar o próximo, porque assim eu vou receber um mérito. Não é bem assim também. É que a gente consiga sentir que afetando o outro positivamente, aliviando o outro positivamente, nós nos beneficiamos. Então, esse é o processo para a gente sair dessa vibração de medo que nos acanha, que nos acorrenta, para uma vibração mais positiva. Entendendo que o nosso sair do lugar, o nosso sair da nossa dor, sair do nosso umbigo, vai facilitar muito a vida da gente e a vida do próximo. Então, muitos espíritos escolhem encarnar em mundos inferiores, em situações que já foram vividas e superadas por eles, para ajudar. E é lógico que, prestando essa ajuda, progridem mais rapidamente. Quantas almas nós conhecemos, é dito que Bezerra de Menezes poderia estar habitando uma morada feliz e escolheu continuar por aqui, para nos ajudar, a nos assistir. Então, espíritos que escolhem a beneficência, a caridade, e progridem e nos ajudam a progredir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 9, tem uma questão assim: como devem ser as condições de vida nos mundos superiores à Terra? As condições da vida moral
e material são muitíssimos diversas das da vida na Terra. Então, quando a gente lê essa pergunta, a gente já precisa vislumbrar uma morada assim, né? Porque hoje, com tudo que nós estamos atravessando, e quando a gente fala sobre essa travessia, a gente lembra que essa convulsão que nós estamos vivendo, né, essa agitação, é necessária, porque é a questão da faxina, né? A gente tira tudo do lugar, limpa e depois a gente arruma. Então, é o que está acontecendo no planeta. Está saindo tudo do lugar, mas é para arrumar, para depois a gente continuar. E quando a gente lê no Evangelho como devem ser as condições em mundos superiores à Terra, isso é para dar força para a gente, isso é para dar coragem para a gente vislumbrar que vamos morar em condições mais felizes, mais saudáveis, condições onde vamos respirar aliviados, sem tanto medo, sem tanta dor. E aqui fala as condições da vida moral e material são muitíssimas diferentes da Terra. Então, não fala só da questão vibratória, não fala só da moral, fala também da melhoria material. E quando a gente fala de melhoria material, isso impacta, inclusive, o nosso corpo físico, essa manifestação do espírito. O nosso corpo físico, ele já está sendo melhorado, né? Nós não somos mais aqueles corpos embrutecidos. Não somos mais. Nosso corpo material também está se sutilizando e se sutilizará ainda mais. As relações sempre amistosas entre os povos, está no Evangelho, tá? Sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Então, imaginem, em uma morada superior à Terra, onde as relações são amistosas, onde não há perturbação por inveja, ambição, onde ninguém quer escravizar, explorar ninguém, onde não vai ter guerra. Então, isso é o que nos espera, isso é o que nos aguarda e já está pronto, está posto. Para que nós possamos experimentar, nós precisamos, mais uma vez, nos preparar. E nós fazemos a nossa preparação, nos instruindo, tomando consciência dessas realidades, educando os nossos sentimentos, para que a gente possa vibrar de forma mais equilibrada, para caminhar ao encontro de um mundo superior, de um mundo onde as relações serão sempre amistosas. Isso está posto para nós. A gente precisa lembrar disso. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. Você imagina a gente conseguir reconhecer alguém mais completo, mais pleno, mais inteiro que eu, por conta da superioridade moral, por conta da expansão da luz que aquele ser já conseguiu produzir.
não tem título de doutor, não tem título de pós-doutor, não tem likes na internet, mas sim a superioridade moral. E também a intelectual. Sem escravidão, sem privilégios. Isso é muito lindo. E a gente precisa se manter aqui corajoso, lutando pela nossa reforma íntima, lutando por todo o bem que a gente possa fazer, todo o bem que a gente possa fazer, para que a gente possa experimentar isso aqui. Continuando no Evangelho. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes e os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Isso está pronto. Isso existe já. E a gente vai experimentar. Independentemente dos nossos poucos esforços ou não. Uns chegarão mais rápido a essa benesse. Outros vão ter um tempinho a mais na caminhada, nas escolhas menos felizes. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Onde a gente vai ter, de acordo com a nossa obra, é o que está aqui no Evangelho. A cada um segundo suas obras. Não há exploração. É uma consolação muito grande. Muito grande. E aqui tem mais uma questão que é muito importante, né? Que a gente sempre... isso causa algumas vezes dúvidas a nós. Quando nós estamos aqui na Terra, nessa morada, nós nos reconhecemos por conta dessa constituição física, né, que temos, essa aparência de uma certa forma. Mudamos um pouco a cor da pele, a textura, mudamos um pouco o tamanho do corpo, mas nos reconhecemos nessa estrutura. E aí tem uma pergunta aqui. Qual deve ser a aparência física dos espíritos que habitam mundos superiores? Como por toda parte a forma corpórea, aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, essa questão é uma questão bem interessante, né? Que a gente vê nos vídeos que passam na internet, as imagens dos extraterrestres, e a gente fica pensando como será a constituição física desses espíritos que vivem nas outras casas, nas outras moradas do Pai. Então, por essa resposta, a gente já entende que todos têm essa constituição, cabeça, tronco e membros. Mas, conforme a gente vai se sutilizando, isso vai ficando mais, como ele diz aqui, mais embelezada, mais aperfeiçoada e mais purificada. Um corpo material ou o corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, a sutilização não é só no corpo material, é também no corpo perispiritual. Conforme nós vamos avançando, cada vez mais sutil, mais melhorado, fica essa camada de expansão de nós espíritos. No Evangelho,
A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Então, em mundos superiores à Terra, a locomoção, nós vimos também um exemplo em nosso lar, lembram? Que tinha a volitação. Então, tudo será facilitado. Vou dar uma corrida aqui nos 26 slides. Ai, meu Deus. Tudo será facilitado quando nós conseguirmos percorrer essa estrada linda que Deus colocou, pavimentou para nós. Mas sempre lembrando que a cada um de nós, segundo as nossas obras. Então, tem aqui na Gênesis uma questão bem interessante também, que fala assim: quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Perdão, isso é uma frase. De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, revestiram de corpos adequados às suas necessidades especiais. Então, isso é interessante que a gente fale também por conta do título do nosso estudo de hoje. Quando a gente fala em encarnação em diferentes mundos, a gente precisa lembrar que o espírito, de acordo com a sua potência, vai modelar o corpo perispiritual de acordo com os fluidos daquela morada. Então, estamos aqui na Terra. O corpo perispiritual é modelado de acordo com os fluidos desta morada. E assim será nas diferentes moradas do Pai. Nós temos aqui também uma parte da Gênesis, no capítulo 11, que fala assim: esses espíritos, em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Depois, encarnam como os outros. Então, o que relata aqui na Gênesis? Os espíritos que chegam a uma nova morada espiritual, primeiro vão morar na ambiência espiritual, para depois vir morar na ambiência material. É assim que acontece essa transmigração, essa emigração e essa imigração de espíritos. A primeira vez que o espírito sai de uma morada para ir para outra, não vem direto para a experiência da matéria. Primeiro mora na ambiência espiritual daquela nova casa. Se afiniza e depois sim vai para a experiência da matéria. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outras esferas, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes às luzes de uma inteligência desenvolvida. Então, um exemplo disso foi a imigração vinda aqui para a nossa ambiência terrena dos exilados de Capela. Então, espíritos que foram exilados de sua morada, espíritos que não acompanharam a vibração que se acendia e foram convidados a vir habitar numa morada mais inferior. Então, já estamos terminando, mas antes de terminar, a gente precisa lembrar desse exercício. Está tudo pronto para a gente. Tudo pronto.
a gente precisa fazer a nossa parte. Tudo que a gente puder fazer, toda a possibilidade que se apresenta para a gente todos os dias da vida, a gente precisa agarrar. Né? A gente precisa sentir como oportunidade de evoluir, de crescer e de experimentar essa felicidade toda que já existe, que está para a gente. Então, para terminar, eu trouxe uma poesia que foi ditada por Augusto dos Anjos a Francisco Cândido Xavier, e essa poesia foi publicada no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ela se chama Evolução. Vamos ver se eu consigo. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas acesses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos ao monolito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Que Jesus nos abençoe, que nos auxilie em nossa evolução. Que assim seja. Mais material para nós pensarmos, né? Para nós buscarmos nossa evolução, buscar o entendimento do que aqui estamos fazendo, para que nós possamos ter uma vibração que nos permita habitar num planeta mais evoluído do que num planeta de provas e expiação. É trabalho, é sempre pensar que aqui estamos para nos melhorarmos. Não estamos aqui a passeio, não viemos aqui para ficar só admirando a beleza do planeta. Nós estamos aqui para nos modificarmos, para nos melhorarmos, para aprendermos a amar. E aí é arregaçar as mangas e trabalhar. Toda quinta-feira, quando aqui estamos, nós elevamos nosso pensamento em prece. Nosso pensamento é matéria, nosso pensamento é energia. Nosso pensamento nos leva aonde nós quisermos. Então, vamos elevar o nosso pensamento neste momento e lembrar de todos aqueles que conviveram conosco aqui neste planeta, familiares, amigos, colegas, conhecidos, tantos que nós nem conhecemos, mas que também podemos elevar o pensamento para que eles possam se sentir amados, para que eles possam se sentir queridos. Todos aqueles nomes que estão ali naquela caixinha de prece. E nossa irmã Mara pede para um vizinho dela, Fernando Wolfe Fernandes, desencarnou esta madrugada num acidente de bicicleta. Que Fernando e todos os nomes que estão na caixinha, todos os nomes da nossa mente, no nosso coração,
possam sentir que a mão do Senhor está sobre eles, os abençoando, os auxiliando neste novo caminho, nesta nova vida que eles estão tendo. Estão lá, no plano espiritual, aprendendo, trabalhando, fazendo com que eles possam realmente evoluir como nós. E o nosso amor, o nosso carinho chega até eles em forma de oração, em forma de prece. A luz do Senhor está sobre cada um deles, auxiliando-os, fazendo com que eles entendam o momento que estão passando. Ó Senhor, nunca desamparaste a nenhum de nós, assim como não desamparas esses irmãos que estão nesse mundo espiritual, nesse momento. Que eles possam se sentir acolhidos por Ti. Jesus nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que cada um deles receba essa nossa oração, esse nosso sentimento de amor e carinho por eles. Também, Senhor, vamos pensar agora nos nossos endereços, nos endereços que estão ali naquela caixinha de radiação. Ó Senhor, nós precisamos abrir as portas dos nossos lares e do nosso coração para que Jesus ali penetre, para que Ele deixe em cada cantinho desses lugares a sua paz, a sua luz, a sua energia de amor. Que nesses lares haja harmonia, compreensão, tolerância, equilíbrio e amor entre as pessoas, para que ali seja um pontinho de luz, para que ali seja o ponto seguro para cada um de nós quando ali adentrar. Que nós deixemos que o Senhor Jesus esteja ali presente em todos os momentos, em todos os dias de nossa vida, para que nós possamos assim desenvolver uma relação de convivência sadia, alegre, onde haja sempre presente o amor. E também, Senhor, vamos agora pensar nas dores do mundo. Ah, Senhor, como ainda há sofrimento nesse mundo, nas nossas casas, nos nossos hospitais, no nosso trabalho, nos presídios, asilos, orfanatos, nas pessoas que estão pela rua. Há tanta dor, há tantas doenças ainda, muitas vezes, quase sempre, provocadas pelas nossas escolhas erradas, provocadas por tudo aquilo que nós fazemos e que nos levam a esse sofrimento. Mas, Senhor, nós temos esperança nesse amor profundo que tens por cada um de nós. Nós temos certeza de que a Tua mão curadora está sobre cada um de nós, trazendo aquele alívio que nós tanto precisamos, aquele bálsamo para as nossas dores, aquele carinho que nos faz sentir a Tua presença a todo momento. Ó Senhor, sabemos que ainda sofremos muito
até por nossa causa mesmo. Mas também sabemos que teu amor infinito vai curar, se assim for possível, cada um de nós. Então, Senhor, nós queremos que estejas sempre ao nosso lado como estás, que nós possamos senti-lo ao nosso lado, porque não é você que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de você. Então, Senhor, ajude a todos aqueles que sofrem. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Pedimos que as águas do ambiente possam ser magnetizadas, que ali seja posto aquele bálsamo, aquele remédio que cada um de nós precisa para melhorarmos a nossa saúde. Ah, Senhor, vieste há tanto tempo nos ensinar bondade, amor, caridade, e ainda estamos carentes de aprender tudo isso. Ainda precisamos muito aprender a amar, aprender a ver em cada um que está ao nosso lado um irmão como nós, que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de compreensão. Que nós possamos aprender no nosso dia a dia a conviver com cada um, e que nós possamos cada vez mais ampliar esse amor, não só para aqueles que nos cercam, para todos. Nós queremos e temos esperança de que nós ainda vamos ter um mundo sem conflitos, sem guerra, onde as pessoas possam se amar, onde as pessoas possam se querer bem, onde as pessoas possam olhar para o outro com um olhar compassivo. Ó Senhor, sabemos que a estrada não é fácil, sabemos que o caminho é longo, mas também sabemos que depende de cada um de nós esse caminhar mais firme, mais assertivo, esse caminhar que Tu vieste nos ensinar há mais de 2000 anos. Que nós possamos ter a certeza de que somos capazes, que está em nós, que temos tudo aquilo que nós precisamos para seguir esse caminho. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa, e que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Nós ainda temos uma parte do nosso trabalho
que é aquele carinho que vem lá da espiritualidade. É aquele passe magnético que vai nos ajudar, que vai nos dar energia, que vai nos dar esperança. Então pedimos a cada um dos nossos médiuns que eles se posicionem para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Quando o mar revolto da vida quiser nos afastar de Deus, quando uma tristeza infinita povoar os dias meus, não esqueças, meu amigo, de fazer oração, de elevar a Deus os olhos e pedir sua proteção. Eu amo a ti, Senhor, escuto a tua voz. Ninguém nos ama tanto nessa vida do que vós. Confio e espero a tua proteção. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a tua mão. Eu amo a ti, Senhor, escuto a tua voz. Ninguém nos ama tanto nesta vida do que vós. Confio e espero a sua proteção. Vem ficar comigo, seja meu amigo, me dê a tua mão. Vem ficar comigo, seja meu abrigo, me dê a tua mão. Que nós possamos pegar essa mão de Jesus que está estendida para nós, que nós possamos, com a sua ajuda, Senhor, caminhar firme para a nossa evolução. Obrigada por essa tarde, que nós aqui estamos recebendo mais um ensinamento, saindo daqui, cheio dessa energia boa que aqui está, cheio dessa luz que nos abraçou. Obrigada, Senhor, por toda essa tarde. Que assim seja, graças a Deus.